Então vamos. A teoria proposta por Darwin é a de seleção natural e da adaptação. O que é a seleção natural? Os mais adaptados, os mais fortes prevalecem naquele local. Lembra da história do pescoço da girafa? Que Lamarck falava, né, que a girafa tinha pescoço comprido, porque ela ficava lá tentando esticar o pescoço e para pegar o alimento, para pegar as folhas das árvores mais altas, né? E com isso, de tanto usar o pescoço foi o quê? Ficando maior. Isso a gente sabe que isso não era provável. Então, o que o Darwin fala? Os animais mais adaptados ao meio prevaleceram, que isso é uma seleção natural, tá? Existiam girafas de todos os tamanhos, pescoços curtos, pescoços compridos, pescoços médios, né? Quem conseguia se alimentar melhor das folhas presentes nas árvores mais altas? As que tinham pescoço maior, com isso elas conseguiam se alimentar e continuar a vida. As outras não conseguiam se alimentar direito e o que acontecia? Morria, né? Então, essa adaptação, essa seleção natural dessas girafas de pescoço comprido fez com que essa linhagem conseguisse a palavra fugiu, se procriar, né, porque elas conseguiam se manter, né, vivas, se alimentarem, né, e as outras não conseguiam se reproduzir, porque não tinham alimento, elas não conseguiam se alimentar das folhas, né, nem em cima nem embaixo, porque às vezes o pescoço era muito curto, elas não conseguiam chegar embaixo para poder se alimentar, e nem muito comprido para pegar as folhas mais altas. Então as girafas com o pescoço maior foram mais adaptadas ao ambiente, né? E por seleção natural, ou seja, as que tinham pescoço maiores conseguiram se manter, se procriar e continuar a linhagem que hoje existe, que a gente só sabe que tem girafa com o pescoço bem comprido. Algumas vezes, determinadas espécies, características de um indivíduo pode ser desfavorável às condições ambientais, o que dificulta a sua reprodução. Então, dependendo da onde esse animal está, ele não vai se adaptar. Um urso polar aqui na nossa região não é adaptado. Por isso que a gente não vê o urso polar aqui, porque ele não aguenta, é muito calor. Assim como a gente não vai ver alguns tipos de mamíferos em regiões polares, tá? Porque é muito frio, eles não têm características, adaptações para morarem naqueles locais, né? Então, por isso que a gente não vê determinados animais em todos, né? No mundo inteiro. Desse modo, como essa característica não é passada para as próximas gerações, ela vai deixando de existir na espécie. Então, poderia existir algum tipo de animal aqui no Brasil. Depois que teve a Pangeia, né, que os continentes se separaram, ficaram alguns tipos de animais aqui na nossa região. Porém, por onde o nosso continente foi parar, é um lugar muito quente. Então, um determinado animal não conseguiu sobreviver nesse ambiente quente. Já outra parte desses animais que ficaram em outra região conseguiram se adaptar melhor naquele local. Assim, quando um organismo apresenta características que lhe conferem melhor adaptação ao ambiente, as suas chances de sobrevivência são maiores do que os seres adaptados, que acabam tendo menos chances de sobrevivência. Então, determinadas características que prevalecem naquela região são as mais adaptadas, né? Então, aqueles animais que possuem aquelas características conseguem se procriar e dar sequência à sua prole, né? À sua geração. E aqueles que não possuem aquela adaptação acabam morrendo. Então, isso é a ideia de Darwin, né? Que é a seleção natural e a adaptação ao ambiente onde esses animais conseguem sobreviver.